Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre políticas sociais como elementos da cidadania. Essa é uma discussão muito importante dentro das políticas públicas e particularmente da área de saúde. Não há muito como a gente fugir dos elementos que estão nesse contexto, até porque eles têm a ver justamente com aquilo que constitui a articulação efetiva entre o Estado e as pessoas. E aí a gente deve fazer algumas questões iniciais, né? As políticas sociais, elas são feitas para cidadãos e cidadãs. Mas aí, quais são os direitos que uma determinada sociedade escolhe ou decide para esses cidadãos, para essas cidadãs? Nesse sentido, existe também a participação do cidadão, da cidadã, na determinação dessas políticas sociais. Em alguns governos sim, em alguns governos não, em alguns momentos da história sim, em alguns momentos da história não. Tudo isso, com toda certeza, vai incidir na ideia de quem é considerado legítimo pelo Estado para a chamada proteção social, como a gente vai ver no futuro. E aí, quando a gente observa, por exemplo, um grupamento de pessoas que estão se divertindo e que conseguem praticar um domingo à tarde, como essa imagem, né, que eu fotografei, seu lazer, seus esportes, isso com toda certeza é uma situação diferente quando a gente observa as realidades de moradores de rua, mesmo que eles estejam agrupados, e com toda certeza há nuances, inclusive dentro desse grupo, de quem consegue e quem não consegue acesso a determinadas coisas, inclusive pelo Estado. E aí a ideia de cidadania é definida pela Sônia Fleury e pelo Assis, pressupõe a existência de uma comunidade política nacional na qual os indivíduos são incluídos compartilhando um sistema de crenças com relação aos poderes públicos, à própria sociedade e ao conjunto dos direitos e deveres que se atribuem aos cidadãos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no que a gente entende que o governo, o Estado deve nos prover como cidadãos brasileiros, como cidadãs brasileiras, com toda certeza muito diferente daquilo que um uruguaio pensa, muito diferente daquilo que um argentino pensa, e muito mais diferente daquilo que um norte-americano pensa e do que um inglês pensa, né? E se nós formos pegar esses dois polos, né, o americano vai achar que o Estado tem que dar muito pouco, porque a base sociológica, a base societária dos Estados Unidos da América é diferente da nossa. Enquanto o inglês acha que o Estado deve prover muita coisa, e muito mais, inclusive, do que se provém aqui no Brasil, né, pelo que me parece. Uma outra questão que esses autores apontam é sobre a ideia de pertencimento à comunidade política. Então, na medida em que nós temos uma comunidade política que regula, né, e tem determinadas decisões e crenças sobre o que é esse papel do Estado e o que é o papel do cidadão, a gente começa a entender como é que as políticas públicas vão sendo formuladas também, né? Eles vão dizer, o pertencimento a uma comunidade política pressupõe também, além da crença e sentimentos, um vínculo jurídico e político, o que requer a participação ativa do indivíduo na esfera pública, né? E aí a gente tem que pensar que todas as pessoas têm uma dimensão pública, né? Existe algo que é individual, mas existe algo que é do geral, que é do coletivo, que é da gama de pessoas reunidas, né? E ao mesmo tempo as pessoas são autônomas, isoladas e competitivas na dimensão privada. Essa é um critério importante da cidadania. Apesar de existir um elemento que é geral e que nos conecta, também é preservada a autonomia, né? A ideia de integração e cooperação nessa chamada comunidade política também é um elemento muito caro, particularmente a ideia de cidadania, e o fundamento é que, através dos pensamentos e o ideário de cidadania, nós vamos pressupor a integração e a sociabilidade das pessoas, de forma que a sociedade acaba respondendo, ou o Estado, melhor dizendo, acaba respondendo às transformações sociais e políticas que vão excluindo algumas pessoas, e isso com certeza não é algo que agrega, mas pelo contrário, desagrega uma nação, né? A ideia de liberdade, igualdade e solidariedade, são três conceitos na base da raiz do pensamento sobre cidadania.
E aí o Marshall vai definir uma tipologia sobre os direitos cidadãos, né? Então, a ideia principal nesse ponto é o que é um cidadão, né? O que é ser cidadão, o que é ser cidadão, né? Segundo a gente analisa, essa ideia da cidadania tem a ver justamente com a ideia de princípio de justiça. O que é justo o Estado fazer para todos os cidadãos, para todas as cidadãs, né? E aí essa separação entre Estado e sociedade, entre economia e política, é muito importante na medida em que o Estado está, em teoria, à disposição para proteger o povo, né? De forma que todos os brasileiros, no caso do Brasil, ou de qualquer Estado-nação, seja tratado da mesma maneira frente ao poder político, que não haja privilégios, né? Obviamente, isso vai tangenciar, pelo menos no pensamento de Marshall, a 3 elementos. O primeiro é o elemento civil. Se você não tem liberdade individual, não tem como você ser considerado cidadão. O segundo é o elemento político, que é o direito à participação no exercício do poder. Você deve tanto votar, decidir, como ser votado, né? Capaz de que as pessoas decidam que você pode representá-las, né? E o terceiro é o elemento social, que é o mais interessante nessa discussão de política pública, pelo menos no que tangencia a saúde pública do Brasil, que são direitos mínimos de bem-estar. Pensar elementos mínimos de bem-estar econômicos e de segurança que sejam compartilhados de uma forma que as pessoas tenham justamente padrões, ou melhor, padrões bons de vida, né? Na prática vai ter uma contradição entre tudo isso, porque no fim a gente tem também um ímpeto do mercado, um ímpeto da competição, um ímpeto da livre competição, melhor dizendo, que norteia o pensamento, principalmente contemporâneo. Mas a ideia de cidadania, ela se fundamenta numa base, num mínimo que o Estado garante para que as pessoas possam existir socialmente, né? Nem todo mundo pode estar num momento tarde como esse fotografando, né, o mar, seja este mar onde for, né? Tem muitas pessoas que estão em condições de tamanha miséria, tamanho desproteção social, de tamanha insegurança social, que ela só tem o presente, né? A ideia dessa foto não é tanto nem pela imagem do mar, ou nem tanto pela questão dos símbolos que são mobilizados, mas pensar que quem faz registro para o futuro. E para pensar em futuro, você deve ter a ideia de futuro. Para brasileiros e brasileiras miseráveis, abaixo da linha da fome, brasileiros e brasileiras que estão na mendicância, são moradores de rua, né, moradoras de rua, muitas vezes o que existe é o presente, a necessidade premente é a fome, né? E aí, nesse sentido, para quem tem fome, a fome tem pressa, né? Não há como se pensar em demora. E as políticas públicas, por causa da questão justamente de conflitos de interesses entre grupos, elas demoram, né? A base do Estado moderno, ela se baseia justamente ela está fundamentada nas transformações socioeconômicas da Europa dos séculos XVI e XVIII, conforme Max Weber e outros autores também vão defender, né? E a gente teve um padrão sucessivo de migração dos tipos de autoridade. Você tinha uma autoridade centralizada na ideia da realeza, né, da aristocracia, que vai passando progressivamente para um modelo individualista, que é o modelo burguês, né? Com essas modificações, a gente vai ter uma modificação também nas identificações com as outras pessoas e na ideia de solidariedade. Então, os vínculos que eram mais solidários na aristocracia, principalmente porque se entendia que aquelas pessoas todas dependiam umas das outras, né? Ele vai se transformar e nós vamos ter uma nova configuração a partir do advento da Revolução Industrial, com uma ideia mais individualista e um outro tipo de coesão desse tecido social. Dentro do processo de industrialização, a gente teve uma grande mudança populacional do campo, dessa vida rural, dessa vida integrada, para a cidade, que é uma vida mais individual, com rupturas severas de laços sociais, de solidariedade e tradicionais de integração também. Com isso, a gente passa a ter
a existência de unidades produtivas, de setores fragmentados, de setores específicos em determinado local para a produção de determinadas coisas. E aí, nessas unidades, nós temos, né, a partir disso, uma homogeneização da ideia de trabalhador, né? O que era diferente no mundo rural, ou ainda e particularmente de um modelo de Estado que é diferente no sentido das relações de maneira mais orgânica, né? A gente vai ter também um reflexo disso, que é a mobilização e a organização dessa classe de trabalhadores por condições melhores de existência, né? E a gente vai ter uma progressiva evolução da chamada democracia de massas, com a criação de partidos e movimentos sociais, sindicatos específicos para representar esses trabalhadores, né? Obviamente, todo esse processo de industrialização, a gente vai ter também um aumento na produtividade do trabalho e da riqueza acumulada pelas empresas, né, pelas indústrias, né, melhor dizendo, e ao mesmo tempo o empobrecimento da massa, né? Isso vai, num certo sentido, em direção à consolidação de um corpo burocrático estatal e um pensamento muito mais técnico e tecnicista sobre como administrar os assuntos do Estado, né? O Estado era representado por uma aristocracia que era muito pessoalizada, era mais humanizada até. E aí, nesse movimento, a gente passa um processo de burocratização, desumanização e racionalização das relações, né? O Estado é obrigado a aumentar suas intervenções e criar mecanismos de redistribuição desses meios para que atinja todas as pessoas, porque se deixar o livre desenvolvimento do movimento industrial, as pessoas seriam descartadas e isso seria muito ruim, principalmente no sentido de coesão social. As pessoas se revoltam, né? Então, você deve fazer alguma coisa, a gente vai ver isso também em outros momentos, né, na disciplina, conforme a gente for vendo a história das políticas públicas de saúde, mas é interessante entender que o Estado intervém justamente quando as pessoas podem se revoltar, né? E isso vai ser institucionalizado num sentido quando os conflitos industriais e redistributivos em relação aos diversos segmentos envolvidos em cada um desses setores vai ser emblematizado pelos sindicatos e pelos movimentos organizados de interesses, né? Tanto patronais quanto dos próprios proletários, né? E aí a gente observa, né, o panorama na Revolução Industrial, por exemplo, fotografado pelo Lewis Hine, vai apontar crianças nesses ambientes, né, para a gente ver como isso era desregulamentado. E criança era um material muito interessante porque era barato, elas morriam, ninguém reivindicava, ou tinha pouco problema, porque também a concepção de criança da época era outra, né? Mas quando a gente observa essas imagens, né, essa é particularmente uma imagem muito importante dentro do contexto do mundo da fotografia e desse mundo da Revolução Industrial, né, a gente percebe, né, crianças muito jovens, muito tenras, né, trabalhando em serviços altamente pesados, né, para a gente perceber que não há nada de muito caritativo, humano, né, nesse processo como um todo, muito pelo contrário, o ser humano é visto apenas como uma peça, né? Olha a idade dessas crianças, né? Se a gente reparar aí na tela à esquerda, né, a gente vai ter uma criança muito pequena e que o relato dessa foto menciona que ela tinha 4 anos de idade, né? O Alex Tocqueville, que é um autor dessa época, né, um autor francês que analisou muito particularmente a sociedade tanto francesa quanto as transformações na Europa, e ele era um apaixonado pelo que acontecia no século XVIII dentro dos Estados Unidos, né, em termos de democracia, ele vai definir, né, como em épocas de igualdade nenhum homem é compelido a prestar assistência de seus semelhantes, e ninguém tem o direito de esperar muito apoio deles, todos são, ao mesmo tempo, independentes e impotentes. Essas duas condições, que nunca devem ser consideradas de forma separadas nem sobrepostas, inspiram ao cidadão de um país democrático inclinações bastante opostas. Sua independência o enche de segurança em relação a si mesmo e de orgulho entre seus iguais. Sua debilidade o faz sentir, de tempos em tempos,
o desejo de ajuda que não pode esperar de nenhum deles, sendo a causa de sua impotência e indiferença em relação aos demais. Porque nesse momento, como a gente tem o ideário que era liberal, no sentido de que só depende do indivíduo chegar a determinados lugares, você não pode depender de ninguém, né? O que é uma ilusão, porque ninguém nasce com as mesmas condições e conforme a vida vai se dando, as pessoas dependem umas das outras, independente das condições que elas nascem de origem, né? É da sociabilidade à dependência, como dizem diversos autores, né? Particularmente o Norbert Elias. Mas esse ponto é importante, porque por esse ideal de que todos dependiam do soberano, quando na Revolução Industrial isso se desfaz, o individualismo vai ser acentuado e o Estado vai ser visto como um aparato que não deve dar nada às pessoas, né? Porque as pessoas também se pensam de maneira individualizada, elas não pensam nem no próximo e, se no caso de seu fracasso, elas mesmas vão ser pensadas como culpadas, né? Quando a realidade, a prática social não é assim, né? Cada um depende do outro, né? E aí, essas graves condições sociais dos trabalhadores promovem, obviamente, a existência de movimentos sociais. Eu não tenho um Estado que me faça coesão, mas as condições agudas de existência, que eu vivo com outros semelhantes, fazem com que eu me una a eles para lutar por melhores condições, né? A gente vai ver impactos disso no Brasil também no futuro, né? E os problemas sociais, eles vão ser generalizados na sociedade como um todo. Então não é classe trabalhadora, por mais que seja classe pobre, e é ainda, é a grande maioria da população. Então se essa população sofre, o Estado, ou aquela comunidade como um todo tem um problema, né? A gente passa a ter então a necessidade de algum tipo de proteção social, legal ou assistência social, justamente para que se estabeleça um novo processo de integração social e não haja revolta popular. Então, os primeiros sistemas de proteção, ou todos os sistemas de proteção, eles são uma resposta do Estado para pontos que são muito sensíveis para a população em geral, né? Então, olha essas fotos, por exemplo, de 1986, de Serra Pelada, né, feitas pelo grande fotógrafo Sebastião Salgado, né? As condições que levam essas pessoas, ou melhor, a condição em que elas estão, com toda certeza, é porque provavelmente é o que sobrou a elas, né? E isso indica a falha da proteção social em relação às comunidades como um todo. Muito tranquilo e automático a gente fala, ah, mas eles eram ambiciosos e foram atrás de ouro, mas não tinha pessoas de classe média alta, ou pelo menos não a maioria, né, a esmagadora maioria, raros são os casos, eu nem conheço algum, de pessoas que buscavam essas saídas, né, numa ilusão, né, mas é aquilo que sobrava a elas, né. E aí desse contexto todo, desse rebuliço social, vem a ideia de estado de bem-estar social, ou estados de bem-estar social, chamado welfare states. É uma resposta justamente a esses efeitos deletérios do processo de modernização e são mecanismos políticos que buscam justamente neutralizar essas características destrutivas com intervenção nas políticas, através de políticas no funcionamento da sociedade para garantir oportunidade às pessoas, né, promovendo seguridade e igualdade entre esses cidadãos, né. Tem uma finalidade que é original, é primeva, integração social, proteger as pessoas para que elas consigam se desenvolver e que, num certo sentido, a gente vá tendo progressivamente uma melhoria de condição de vida das pessoas, né? Essa outra foto do Sebastião Salgado, dos trabalhadores rurais, né? E quando a gente observa a corporeidade desses três pés, né? Quando a gente observa os sinais, as marcas, existe uma trajetória de pobreza registrada aí, existe uma trajetória de necessidade, né? E que os sistemas de proteção social têm uma missão frente a essas pessoas. Obviamente, tem base ideológica e valorativa. Se eu estou num paradigma mais individualista e que é meritocrático, eu não tenho que dar muito, porque obviamente as pessoas têm como chegar em determinados lugares, mas se eu tenho um pensamento de que essa desagregação é problemática e isso não é responsabilidade das pessoas, eu vou querer dar mais, né?
no fim, a proteção social, o sistema de proteção social, ele vai se materializar através dos elementos organizativos e institucionais, né? A gente vai ter uma forma de organizar as instituições e processos para que essas políticas cheguem nas pessoas, né? Particularmente, o modelo de proteção social implica em condições de cidadania. Então, quais são os benefícios que se tem e qual o status que é adquirido para quem tem a ver com justamente qual é o tipo de cidadão que é considerado dentro de determinado estado, né? Essas são fotos de um campo de refugiado, né, na Tanzânia, em 1994, também de Sebastião Salgado, e aí a gente fica pensando qual é a ideia de cidadania ou de direitos cidadãos desses refugiados, né? São pessoas, né? São cidadãos? Por que eles estão se refugiando, né? O sistema de proteção social, ele pode ser dividido por várias abordagens, mas a gente vai usar como a Sônia Fleury divide, né, em 3 modelos. Assistência social, que é a chamada cidadania invertida, o seguro social, que é a cidadania regulada, e a seguridade social, que é a cidadania universal. Na assistência social, a gente tem um movimento de que se dá um pouco, se dá aquilo para quem precisa de muito, né? E pouca coisa. Então, por isso ele é chamado de modelo residual ou de cidadania invertida. Em que sentido? De que ser cidadão é não depender do Estado, né? Então, aqueles que dependem não são cidadãos, né? É um modelo de ideologia liberal, individualista, né, que o princípio é da caridade, então se ajuda os pobres, né, e que tem por efeito discriminar. Então quem depende, depende porque é muito miserável, né? E aí o status do usuário é sempre desqualificado, no sentido de que você deve provar pobreza para poder ter acesso a ele. E o financiamento é dado por doação. Então esse sistema é um sistema que o Estado tem pouco comprometimento e que chega apenas a pessoas que os procuram, né? Focado muito em bens e serviços e que o acesso depende justamente desse atestado de pobreza, né? Quem administra não é o Estado, mas são organizações filantrópicas e geralmente localizadas, né? Não tem nada em termo nacional, né? E a referência é justamente a Lei dos Pobres da Inglaterra de 1536, é o primeiro momento, né? Então essa é uma imagem clássica do que a gente vê nos filmes norte-americanos, né? O serviço social recebe a pessoa que vai periodicamente para receber algum tipo de benefício e ela tem que provar para aquela pessoa que está na frente dela que ela precisa de verdade, né? Um outro modelo, o modelo de seguro social, que também é chamado de meritocrático ou de cidadania regulada. E por que meritocrático? Porque você recebe na medida em que você contribui com o Estado, tá? Por isso que é um seguro. Quanto mais você ganha, mais você contribui, mais você tem direito, né? E é chamado de cidadania regulada porque o teu nível de cidadania está regulado conforme os seus ganhos e a sua atividade profissional, quanto você contribui ou não contribui para o Estado, né? É uma ideologia corporativa no sentido que as pessoas recebem os seus benefícios conforme o tipo de profissão e de atuação que ela faz, o tipo de corporação que ela está vinculada. E aí, essa ideia é uma ideia de solidariedade. A própria corporação contribui para que isso mantenha. Então, hoje alguém está usando e eu estou trabalhando e aí eu protejo essa pessoa. Por quê? Porque eu contribuo e quando eu for precisar, ela vai estar, outras pessoas vão estar contribuindo no meu lugar. O efeito é um efeito que não é redistributivo em termos de possibilidades ao longo da sociedade, porque todo mundo recebe, mas recebe conforme aquilo que contribui. Então, se eu sou muito pobre, eu vou ganhar um pouco mais, talvez, porque sou muito pobre, mas se eu sou pobre ou de classe média baixa, isso se mantém, né? Não é um modelo que todos tenham as mesmas condições, né? A ideia de privilégios. Então você vai tendo privilégios sucessivos quanto mais você contribui com o Estado, né? E ele é financiado através do salário. Se a gente for pensar, é muito semelhante a como era a aposentadoria
né, a Previdência Social até a reforma recente que nós tivemos, né? Então, ou até anteriores, você tem um teto máximo no caso, mas até muito anteriormente você tinha benefícios progressivos, né? Até hoje é progressivo, mas até um limite máximo, né? E a cobertura é ocupacional, depende justamente da ocupação que cada um tem, né? O benefício vai ser proporcional aos salários e o acesso depende justamente dessa filiação a determinadas categorias, né? Tem uma administração corporativa, geralmente, que no Brasil foi e é gerenciado pela Previdência, mas em outros países do mundo você tem seguros mesmo, né? Como qualquer seguro controlando isso, né? E tem a chamada organização fragmentada, porque não é pensado de uma maneira geral, é pensado de uma maneira para como cada um recebe o seu recurso e contribui, né? A referência, né, a origem, o primeiro pensamento está na Alemanha, né, pela assistência social criado pelo Otto von Bismarck em 1883. Então, para a gente ver que essas coisas estão há muito tempo sendo pensadas, né? Mas, né, a gente observa, essa foto é uma fotografia da Alemanha, né, de uma cidade específica chamada Bremen, né, e a legenda diz o seguinte: qualquer pessoa que tenha menos de 891 euros líquidos por mês é considerada em risco de pobreza em Bremen, né, mas isso varia de estado para estado, região para região da Alemanha, né, e observem, 891 euros líquidos, né, é diferente, né, bem diferente, né, daqui do Brasil. E mesmo assim existe muita pobreza, né, muita gente pedindo doações, né, pedindo ações caritativas das outras pessoas. E o terceiro modelo é o modelo de Seguridade Social, que é um modelo também denominado institucional cidadania universal. É um modelo a partir do qual todo mundo é visto de maneira igual e o Estado tem realmente um papel fundamental nisso, e usar a Seguridade Social, usar a assistência social é uma característica de ser cidadão, né? Por isso que é pensado como cidadania social, cidadania universal. A ideologia social-democrata, que é uma ideologia que pensa no mercado, mas acredita que o Estado deve intervir em alguns setores específicos, particularmente educação, saúde e alguns outros, mas particularmente educação e saúde, né? O princípio é o princípio de justiça, né? De justo no sentido de que todo mundo tem que chegar nos mesmos lugares, né? E o efeito é redistribuição. Então, quem tem mais vai receber menos e quem tem menos vai receber mais, né? No sentido de todo mundo usar esses direitos, e direito é uma palavra importante. As pessoas não estão ganhando nada a não ser o seu exercício da cidadania dentro de um estado como esse, né? O financiamento é pelo orçamento, então não tem a ver com a contribuição das pessoas, mas tem a ver com a contribuição das pessoas, do Estado, do empregador, de uma maneira geral, para chegar em algum lugar. E a cobertura é universal, né? Se pensa num mínimo vital, então qual é o mínimo para as pessoas manterem os seus funcionamentos, para ter direito ao mínimo de coisas que a sociedade tem, né? E a ideia é o acesso a partir da necessidade, daquilo que cada um de nós precisa, né? Com administração pública e uma organização central, né? A referência é o relatório Beveridge, né? Que é um relatório que foi feito na Inglaterra em 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial. E no meio da Segunda Guerra Mundial eles decidem o quê? Expandir a proteção social e criam o Sistema Nacional de Saúde. Então, eles vão proteger mais e ainda criam a necessidade, a instituição mais forte de saúde pública, uma das mais fortes de saúde pública no mundo, porque apesar da Inglaterra ser um país de primeiro mundo, com um pensamento muito liberal, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E a rainha da Inglaterra utiliza o mesmo hospital que os pobres utilizam, né? Nesse sentido, o relatório se baseou em 3 pontos principais. Primeira coisa, que os interesses dos setores não devem nortear uma política pública, tá? O futuro não deve ser limitado a setores particulares, mas um pensamento de onde a nação quer chegar. É um seguro social que pensa essa política como parte do progresso, né? O progresso não é só os bens para uma parte das pessoas, mas como todas as pessoas usufruem
daquilo que é a nação. E, por fim, que esse mínimo nacional ele vai deixar também um espaço para que as pessoas desenvolvam, que o Estado não dê tudo, porque essa também é uma característica, né? Uma crítica a esses sistemas é que o Estado daria tudo, mas o que é o tudo, né? É tudo mesmo, né? Você garantir alimentação adequada e um mínimo de padrão de vida para as pessoas não é dar tudo, é dar um mínimo, já que a nação cresce como um todo, né? E aí tem algumas reflexões importantes sobre esses três modelos, né? Se o Estado é forte e assegura direitos aos seus cidadãos, como que a gente pode pensar em conciliar isso com as questões de mercado? Se a cidadania é uma suposição de igualdade, como que fica a ideia de discriminação positiva, de dar mais a quem precisa e menos a quem precisa? A gente vive um momento, né, no mundo contemporâneo, de uma premissa liberal de individualização, de autocompetência, de autogerenciamento muito forte. Mas quais são os limites dessa abordagem na medida em que ninguém nasce no mesmo ponto e com as mesmas oportunidades? Como que a gente consegue, então, conciliar esses ideários que são mais individualistas com o desenvolvimento da própria nação a partir de uma abordagem mais solidária, perdão? E saúde é um setor importantíssimo aqui no Brasil. Até que ponto o nosso Estado pode, deve e dá conta desse setor? É possível que o setor privado ofereça as mesmas coisas? Porque esse é o questionamento. Eu posso até questionar o Sistema Único de Saúde, tem vários problemas ali, mas o setor privado se ofereceria a prover os mesmos tipos, ou melhor, coisas melhores à população? Né? É economicamente lucrativo oferecer melhores coisas à população? E aí a gente entra na questão das políticas sociais, né? Já encaminhando para o finalzinho da aula de hoje, né? Que são definidos por Sônia Fleury e pelo Assis Overny como ações permanentes ou temporárias relacionadas ao desenvolvimento, à reprodução e à transformação dos sistemas de proteção social, né? E aí, então, o que são políticas sociais? Tudo que é voltado para o bem-estar e proteção das pessoas, né? E que vai abranger todos os meios de determinação social, né? Tudo que está implicado nas pessoas terem uma vida melhor ou pior, né, vai ser foco das políticas sociais, né? Vão variar, obviamente, enquanto a propósitos, setores, problemas, os processos decisórios, as relações de poder, os funcionamentos. As políticas sociais são muito amplas, né? E para cada tipo de problema social vai existir uma forma adequada ou mais adequada de se realizar políticas sociais. E aí, quando a gente observa as desigualdades do mundo, como por exemplo nessas fotografias desse fotógrafo sul-africano fantástico chamado John Miller, né, a gente observa, né, ninguém nasce no mesmo lugar. E esses dois conjuntos residenciais estão no mesmo, eles são vizinhos, eles estão no mesmo lugar na cidade do México, né? Então, quem nasceu na direita é diferente de quem nasceu na esquerda, né? Quem nasceu nas casas brancas é diferente de quem nasceu nas casas cinzas, né? E isso traz possibilidades e impossibilidades ao longo da trajetória de vida, né? Da mesma forma, esse é um outro em Santa Fé, também no México, né? Olha o panorama de desigualdades, né? E aí é mais sério ainda, né? É um campo de golfe, ou seja, um uso recreativo para algumas poucas pessoas durante alguns momentos no mês. E ao lado, né, casas e casas e casas e barracos, né, que mostram o uso do espaço físico desigual, né? Uns para recreação, o mesmo espaço que é utilizado para morar muita gente, né? No Brasil, a Seguridade Social ela está na Constituição de 88, que é considerada, né, e foi batizada, se não me engano, pelo nosso saudoso Ulisses Guimarães, da Constituição Solidária, né? A ideia de universalidade de cobertura, né, de que todos têm acesso ao atendimento pelo Estado, está dentro dela. A uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, então você tem isso de maneira uniforme e equivalente para cada um dos setores da vida. A ideia de que existe coisas que podem ser decididas, que são eletivas, e outras coisas que não, na prestação dos benefícios e serviços de
do Estado frente às pessoas, não só da saúde, em geral, né? Você não deve diminuir, né, ou simplesmente sintetizar coisas que são amplas, né, esse valor dos benefícios de serviços, de uma maneira que a equidade seja a forma de custeio, né? Então você vai ter, dar mais a quem precisa e menos a quem precisa menos, ou melhor, mais a quem precisa mais, menos a quem precisa menos. A diversidade de base de financiamento, não vai ser só o Estado, ou só o governo federal, ou só o setor de mercado, ou só as pessoas que vão sustentar, né? Mas você tem uma diversidade ampla. Um modelo quadripartite, democrático e descentralizado, com participação dos trabalhadores, empregadores, dos aposentados e do governo em órgãos colegiados. As decisões são sempre democráticas, né? E isso é um princípio importante, que não seja uma ou duas pessoas, mas um grupo, né, específico. E a noção de uma renda de sobrevivência para idosos e deficientes incapazes de trabalhar. Isso também está na Constituição, que idosos e deficientes têm um salário mínimo, se não me engano, assegurados pela Constituição, mesmo que eles não tenham contribuído ou não contribuem nesse momento para a Previdência Social, por exemplo, né? E aí as políticas na saúde, elas são políticas que também envolvem aspectos políticos em si, sociais e econômicos, das instituições, das estratégias possíveis e não possíveis, das ideologias que norteiam a forma que a gente aborda as pessoas e pensa o coletivo, as questões teóricas, as questões tecnológicas e técnicas, né, próprias da saúde, ideológicas, né, culturais, etc. É um campo muito amplo, que envolve do biológico ao social, né? E aí, obviamente, as políticas sociais como um todo, mas especificamente a saúde, é uma interface importante entre Estado, sociedade e mercado. É um interesse gigante em relação aos setores, tanto para preservar vidas, quanto também para manter as pessoas produzindo para o sistema, né? Então, por exemplo, as conferências, né, os momentos de deliberação, de participação das pessoas nas decisões, são fundamentais, né, dentro do pensamento, e como a gente vai ver em outras aulas, sobre como o SUS, particularmente o Sistema Único de Saúde, funciona, mas todas as instâncias decisórias nas políticas públicas brasileiras, né? Ainda em relação às políticas públicas de saúde, né, a gente tem 7 aspectos que a Sônia Fleury destaca, né, na gestão. O primeiro deles é qual é o objetivo dessa política. Então, na medida em que eu tenho uma política e com ela finalidades, eu tenho que atingir essas finalidades, né? Quais são as estratégias de análise e monitoramento para a gente ver se esse sistema está funcionando, que é chamado de desempenho das ações, né? E o de desenho delas, como é que elas estão organizadas para se funcionar. A questão da independência dos papéis econômicos e políticos, porque por mais que a economia seja importante, ela não pode determinar o que os aspectos técnicos vão exigir, né? E deve haver um diálogo entre essas partes, mas de maneira independente, né? A ideia de espaços de controle social, então você tem que ter participação das pessoas em cada um dos mecanismos, em cada uma das decisões para validação dos processos. A assimilação, contraposição e a compartimentalização de diferentes projetos sociais, porque os trabalhadores da saúde vão pensar de uma maneira técnica, os gestores, que são os políticos, vão pensar de outra e a população de outra. Esses interesses, fora o mercado, né, que ainda é um quarto ator aí. Se a gente for pensar, esses 4 formas de pensar a saúde vão se confrontar, mas a gente deve assimilar, contrapor e compatibilizar cada um desses interesses, chegando num meio, né, num caminho do meio em relação aos tensionamentos, né? Ainda temos a adequação dos marcos institucionais, porque se não tem regulamentação, não existe, né? Então o caráter legal é fundamental. E por fim, a formação de valores éticos e valorativos da vida social. Então o sistema, particularmente nas políticas de saúde, é um sistema pensado para promover a vida das pessoas, direitos cidadãos, que elas continuem vivas e saudáveis para poder usufruir dos bens da sociedade, usufruir das oportunidades e continuar contribuindo com o seu trabalho, né, na medida do que lhes é possível, né? E aí quando a gente pensa, né, essa também é uma foto do Sebastião Salgado, né, de uma grande obra dele chamada Terra, né? Essa foto é bem conhecida.
O que faz com que alguém tenha oportunidades ou não desde a infância para chegar em determinados lugares, né? Quem seleciona quais são as crianças que serão as grandes determinadoras, deliberadoras, decididoras do futuro das outras no seu próprio futuro, né? Quem chega mais longe? Quem decide quais são as condições mínimas para que essas crianças, ou todas as crianças de uma nação, consigam ter chance de chegar nos mesmos lugares, né? Afinal de contas, nenhuma delas, nenhuma criança escolhe onde nasce, né? E nem sobre quais condições. Isso era o que a gente tinha para conversar no dia de hoje. Espero sinceramente que tenha contribuído para grandes reflexões. Esses são assuntos bem interessantes. A gente está chegando paulatinamente nas ideias da saúde, mas com toda certeza, se eu não pensar a seguridade social, se eu não pensar o que tem por trás, né, no sentido amplo dessa relação entre Estado e sociedade, né, eu não vou conseguir, ou vou conseguir de maneira muito superficial pensar a saúde, né? E um desejo final que isso faça você observar como você pensa esses assuntos e talvez ampliar o seu conhecimento acerca tanto da sua relação com as outras pessoas como da sua relação com o Estado. O Estado te protege? O Estado garante políticas para que você se desenvolva e para as pessoas que estão ao seu redor na sociedade em que nós, particularmente nós, estamos.